Estado e no interior do Maranhão, visando a mobilidade segura, a convivência humana e a proteção ambiental. Porém, um desafio crescente ameaça esse propósito. Trailers ocupam indevidamente locais não destinados a eles. Em Coroatá, no calçadão local, os trailers acabam bloqueando o acesso à área verdes e dificultando o trânsito de pedestres e ciclistas. Já em Codó, no calçadão onde os trailers estão, comprometem não só a fluidez do espaço público, mas também a manutenção de áreas de preservação ambiental. Com esse cenário, nos fazem questionar como um projeto pensado para a unicidade e natureza pode enfrentar um obstáculo que opõe em risco mobilidade e equilíbrio ambiental. É sobre essa tensão entre propósito e realidade que conversaremos a seguir. Federal única que trata especialmente de trailers fixos nas cidades, especialmente quando eles são usados como comércio ou para o ponto fixo na via pública. Em vez disso, o assunto é regulado principalmente pelas leis municipais e pelo uso e pela ocupação do solo de cada cidade. A atividade é regulamentada pelas prefeituras por meio de códigos de posturas municipais, leis de uso e ocupação do solo e alvarás e licenças decretos municipais de autorização ou proibição e regras de zoneamento urbano. Em muitos municípios é proibido fixar um trailer de forma permanente no espaço público, como praça, calçadas e vias, sem autorização específica. Mesmo quando autorizado, a licença costuma ser precária, ou seja, pode ser revogada a qualquer momento. Gerar vários problemas, tanto para os pedestres quanto para os motoristas, e para a cidade em geral, prejudicando idosos, crianças e cadeirantes, bloqueando e impedindo a circulação de pessoas com deficiência, e assim o maior risco de acidentes, prejudicando a organização da cidade e o direito de ir e vir. Quais os impactos que os trailers colocados em lugares inapropriados causam? Os trailers instalados em locais inapropriados não causam apenas problemas urbanos, mas também impactos ambientais reais, como degradação do solo, poluição da água, redução de áreas verdes, aumento de temperatura urbana e o risco à saúde ambiental. Por isso, o planejamento urbano e ambiental é essencial para definir locais adequados, com infraestrutura, drenagem, coleta de lixo e, principalmente, o respeito ao meio ambiente. Olá, meu nome é Diego. Como todos sabemos, nosso tema ficou como mobilidade, urbanismo e meio ambiente, uma análise dos calçadões de Coroatá e Codó. Como todos nós sabemos, o espaço, ele não é neutro, ele reflete as situações políticas, sociais e econômicas do país. Só que, será que isso realmente funciona nas cidades de Coroatá e Codó? É o que vamos analisar a partir de agora na cidade de Coroatá. Olá, pessoal, me chamo Tainara, sou do terceiro período de História, e como vocês podem me acompanhar, os trailers são suscitados indevidamente no sol ou calçadão. Isso pode agravar na poluição e na falta de mobilidade dos pedestres do Coroatá. Olá, boa noite a todos, boa noite aos alunos aí da Universidade Federal do Maranhão, especialmente ao grupo que está apresentando esse trabalho agora. Infelizmente, a nossa rotina corrida atrapalhou um pouco a produção do questionamento, do trabalho que está sendo apresentado. Mas o trabalho que está tratando sobre a questão dos trailers, né, nos espaços públicos, nas calçadas, realmente não existe uma lei federal no Brasil que diga que está proibido a utilização e a implantação de trailers, principalmente nas calçadas. Não existe lei federal que proíbe. Mas os municípios, eles têm seus códigos de posturas que podem disciplinar exatamente a colocação ou não de trailers nesses espaços. Haja vista que as calçadas são espaços públicos de mobilidade
urbana, principalmente de segurança para os pedestres. E aí, essa mobilidade, a gente tem que levar em consideração as pessoas com deficiência, essa questão da trafegabilidade com segurança nas calçadas, exatamente para isso, esses espaços. E é preciso, sim, que a gente legisle sobre essa situação. CODO tem um código de posturas que precisa, sim, ser revisado e ser levado em consideração esses espaços públicos de mobilidade, de livre circulação. Esse é um direito à livre circulação na cidade de mobilidade. E a gente precisa disciplinar para que a gente não tenha não só a poluição visual, mas também essa dificuldade de mobilização nesses espaços. E a gente tem em CODO vários trailers colocados por autorização, né, do poder público, e não pode ser de maneira arbitrária. Não posso chegar simplesmente a achar que eu tenho que colocar um comércio, mesmo respeitando o direito à livre circulação econômica, a liberdade econômica, mas é um espaço que precisa de autorização prévia, né, dos órgãos públicos, né? Precisa de um controle. E é preciso que a gente faça esse tipo de fiscalização também na nossa cidade. É o que a gente fala também de direito difuso. Então, não existe uma legislação específica que proíba, mas existe um código de postura que regulamenta e autorize a colocação desses trailers, respeitando a mobilidade urbana e a segurança dos pedestres. Lembrando que o nosso trabalho ele não tem o intuito de prejudicar os vendedores ambulantes, muito pelo contrário, ele tem o intuito de buscar melhorias tanto para os vendedores quanto para o meio ambiente das cidades de Coroatá e Codó. Os calçadões de Coroatá e Codó não são apenas pedaços de asfalto e calçada, são rostos da nossa cidade, o lugar onde se constrói a identidade de uma comunidade. A ocupação inapropriada por trailers é um desafio maior. Encontrar o equilíbrio entre atividades econômicas, mobilidade segura e a preservação do meio ambiente. Não se trata apenas de remover as estruturas, é de pensar soluções que atendam a todos. Ou seja, espaços designados para comércio, calçadas acessíveis para todos os pedestres, áreas verdes que ajudem a refrescar o ar e ajudem nas drenagens das chuvas. E a pergunta principal que fica é: qual é o legado que queremos deixar para nossas próximas gerações? Será que vamos continuar aceitando espaços que nos dividem ou vamos trabalhar juntos para construir calçadões que nos unam, como verdadeiros pontos de encontro e desenvolvimento sustentável para as cidades de Codó e Coroatá?